maldição de Mandos, também conhecida como o destino dos Noldor e a profecia do norte, é um dos elementos mais importantes que rege todo o tempo dos Elfos Noldor durante a Primeira Era. Descrita no livro O Silmarillion, esta maldição é proclamada por Mandos, o Valar responsável pelos mortos e pelos destinos. E ela marca um ponto de virada na história dos Elfos, especialmente da nobre linhagem dos Noldor. Vamos explorar essa história em detalhes, desvendando suas causas, consequências e significado dentro do universo da Terra-média. Tudo começa com a criação das Silmarils, 3 joias magníficas forjadas pelo mais talentoso dos Noldor, Fëanor. As Silmarils continham a luz das 2 árvores de Valinor, Telperion e Laurelin, que iluminavam o reino dos Valar antes da criação do Sol e da Lua. A beleza das Silmarils era incomparável e elas se tornaram objetos de grande admiração, desejo e, por fim, cobiça, principalmente do primeiro Senhor Sombrio, Morgoth. O até então chamado Melkor desejava as Silmarils e, através de manipulações e mentiras, semeou discórdia entre os Noldor. Ele conseguiu, com a ajuda de Ungoliant, uma terrível criatura em forma de aranha, destruir as 2 árvores. Em seguida, Melkor roubou as Silmarils do cofre de Fëanor e fugiu para a Terra-média. A raiva de Fëanor e seu desejo de vingança levaram-no a jurar um terrível juramento, junto com seus 7 filhos. Eles prometeram perseguir qualquer um que possuísse ou desejasse manter as Silmarils, independentemente das consequências. Este juramento, conhecido como o Juramento de Fëanor, teve repercussões devastadoras e foi um fator-chave para a tragédia que viria logo em seguida. Impulsionados por seu juramento, Fëanor e muitos dos Noldor decidiram deixar Valinor e retornar à Terra-média para recuperar as Silmarils e vingar-se de Morgoth. No entanto, essa decisão significava desafiar os Valar e abandonar o paraíso de Aman. Fëanor, em sua fúria, convenceu muitos dos seus seguidores a se rebelarem contra os Valar e a partirem em busca de Morgoth e das joias. Nesse objetivo, os Noldor partiram para o norte de Valinor e tentaram convencer os Elfos Teleri, aqueles que eram apaixonados pelo mar e assim sua principal especialidade era a construção de barcos em forma de cisnes, a cederem a eles algumas naus para que eles pudessem atravessar o mar até a Terra-média. Porém, os Teleri não concordavam com essa partida precipitada e o rei dos Teleri, Olwe, negou o pedido. Isso enfureceu Fëanor, que na negociação com Olwe tentou jogar na cara dele o quanto os Noldor haviam ajudado os Teleri a se estabelecerem em Valinor quando eles chegaram por último naquela terra, acusando os Teleri de renegarem a amizade entre eles. Isso não serviu de nada, pois ao contrário de Fëanor, que estava irado com os Valar pelos males de Morgoth, Olwe confiava que os Valar poderiam lidar com Morgoth e compensar os danos feitos por ele. Era apenas necessário um pouco mais de cautela e tudo se resolveria. Com o pedido negado, Fëanor se retirou e começou a remoer maus pensamentos do lado de fora das muralhas de Alqualondë. E quando toda sua hoste se reuniu, e ele julgou que já tinha força o suficiente, Fëanor foi até o Porto dos Cisnes e começou a manobrar os barcos que estavam ancorados, levando-os à força. Os Teleri, no entanto, resistiram a essa tentativa de roubo e as coisas escalaram depressa. Pela primeira vez, espadas foram desembainhadas entre os elfos e travou-se uma terrível batalha nos barcos e no porto, e muitos morreram de ambos os lados. Por fim, Fëanor, reforçado pela vanguarda da hoste de Fingolfin, que chegou depois e já encontrou uma batalha em curso, sem saberem ao certo quem a havia começado, Fëanor saiu vitorioso. E grande parte de seus marinheiros que moravam em Alqualondë foi brutalmente assassinada, pois os Noldor estavam se tornando cruéis e desesperados. Assim ocorreu o primeiro fratricídio. Foi nesse contexto que Mandos proferiu sua terrível maldição, consequência do assassinato dos Teleri. Enquanto os Noldor se preparavam para partir, Mandos apareceu diante deles e pronunciou um destino sombrio. Ele declarou que, devido ao derramamento de sangue de seus próprios parentes e à quebra da paz de Aman, os Noldor sofreriam grandemente. Vocês verterão lágrimas sem conta,
e os Valar cercarão Valinor para impedi-los de entrar. Ficarão de tal modo isolados que nem mesmo o eco de suas lamentações atravessará as montanhas. Sobre a casa de Fëanor, a ira dos Valar se abate, desde o oeste até o extremo leste, e sobre todos aqueles que se dispuserem a acompanhá-los. O juramento que fizeram os motivará e, ao mesmo tempo, os trairá, arrancando de suas mãos os próprios tesouros que juraram procurar. Um final funesto terão todas as coisas que eles iniciarem com êxito, e isso se dará pela traição de irmão por irmão e pelo medo da traição. Para sempre serão eles os espoliados. Vocês derramaram o sangue de seus irmãos injustamente e macularam a terra de Amã. Pelo sangue irão entregar sangue, e fora de Amã permanecerão na sombra da morte. Pois, embora Eru tenha determinado que vocês não morressem em Ea, e que nenhuma enfermidade os atacasse, mesmo assim, vocês podem ser assassinados, e serão, por armas, tormentos e pela tristeza. E seus espíritos sem pouso virão, então, para Mandos, e ali ficarão por muito tempo a ansiar por seus corpos, e encontrarão pouquíssima compaixão, mesmo que aqueles que vocês assassinaram venham a implorar por vocês. E aqueles que resistirem na Terra-média e não vierem para Mandos, ficarão cansados do mundo como de um peso enorme e definharão, tornando-se como que espectros de remorso diante da raça mais jovem que virá, falaram os Valar. A maldição de Mandos teve consequências imediatas e duradouras. A primeira manifestação foi o abandono de uma grande parte dos Noldor e de Fingolfin pelo próprio Fëanor, que, após atravessar com os de sua hoste, ao aportar na Terra-média, não retornou para buscar o restante dos Noldor que haviam ficado nas praias ao norte de Valinor, aguardando seu retorno. Isso os forçou a atravessarem para a Terra-média pela região congelante do Helcaraxë, o que não fizeram sem perdas de vidas. Essa foi a primeira traição. Ao chegarem à Terra-média, os Noldor enfrentaram uma série de batalhas contra Morgoth e seus servos. Embora inicialmente tivessem algum sucesso, a maldição de Mandos garantiu que suas vitórias fossem amargas e suas derrotas devastadoras. Fëanor foi morto em batalha pouco após chegar à Terra-média, e ao longo das eras, muitos de seus filhos e seguidores também encontrariam destinos trágicos. A guerra contra Morgoth continuou por séculos, mas a maldição de Mandos nunca deixou de pesar sobre os Noldor. Cada tentativa de vencerem Morgoth e recuperarem as Silmarils era marcada por traições, mortes e desastres. Mesmo aqueles Noldor que não participaram do juramento não estavam isentos da maldição, pois a desgraça afetava todos os de sua raça. A batalha mais trágica daquela era ganhou o nome da primeira linha da maldição: Lágrimas Inumeráveis ou Lágrimas Sem Conta. Essa batalha foi principalmente marcada e definida pela traição dos homens lestenses que, fingindo amizade para com Maedhros, traíram os elfos ao passarem para o lado de Morgoth durante a batalha. Como consequência, uma grande parte dos Noldor foi dizimada, seus reinos não mais existiam, e os Noldor foram expulsos de suas terras e tiveram de fugir e se refugiarem em terras distantes, mais ao sul de Beleriand. Um dos eventos mais trágicos foi a queda de Gondolin, uma das últimas grandes cidades fortaleza dos Elfos. Traído por Maeglin, seu sobrinho, que fora capturado e corrompido por Morgoth, o rei Turgon viu sua cidade ser destruída pelas forças de Morgoth, resultando na morte de muitos elfos, inclusive na morte do próprio rei. Outro evento triste na história dos elfos foram o segundo e o terceiro fratricídio, perpetrados pelos filhos de Fëanor. O segundo é conhecido como a Ruína de Doriath, que ocorreu quando os filhos de Fëanor atacaram o reino oculto do rei Thingol, buscando a Silmaril levada para lá. O então rei de Doriath, Tior, foi morto nesta ocasião, assim como Celegorm, Curufin e Caranthir, 3 dos 7 filhos de Fëanor. Mas a filha de Dior, Elwing, conseguiu escapar para as fozes do Sirion, junto com os sobreviventes, levando consigo a Silmaril. Isso nos leva ao terceiro fratricídio, que ocorreu nos portos do Sirion, pelos últimos filhos vivos de Fëanor, Maedhros, Meglor, Amrod e Amras.
Quando Maedhros soube que Elwing sobreviveu à destruição de Doriath e morava nos portos com a Silmaril, inicialmente ele se deteve. Mas logo o juramento o compeliu a agir e ele enviou uma mensagem aos portos exigindo a joia. Os povos dos portos, assim como Elwing, recusaram a devolução da Silmaril. Como último recurso, os filhos de Fëanor saquearam os portos no que foi considerado o mais cruel dos assassinatos de elfos por elfos. Alguns Fëanorianos não participaram do massacre e se rebelaram contra seus senhores e assim ajudaram Elwing. Por conta disso, também foram mortos. Maedhros e Maglor saíram vitoriosos, mas ao mesmo tempo, não, pois não recuperaram a Silmaril porque Elwing se jogou no mar com ela. Os irmãos Amrod e Amros foram mortos na batalha, deixando apenas Maedhros e Maglor como os filhos restantes de Fëanor. A história da Silmaril, os Noldor e a Maldição de Mandos culmina com a Guerra da Ira, quando os Valar finalmente intervêm diretamente contra Morgoth. Na batalha final, Morgoth é derrotado e expulso para o vazio atemporal. No entanto, mesmo com a derrota de Morgoth, a maldição ainda teve suas repercussões. As Silmarils foram recuperadas, mas não sem custo. Maedhros e Maglor tentaram então reivindicar as joias, ainda que ambos estivessem em dúvida e hesitação. Mas, infelizmente, o juramento ainda pesava sobre eles e os impulsionava. As Silmarils, em posse de Eonlil, o arauto dos Valar, foram roubadas pelos irmãos, que novamente tiveram de derramar sangue para fazê-lo. Porém, como as joias eram sagradas, os assassinatos dos irmãos maculavam suas mãos, e assim, as Silmarils não podiam ser tocadas sem que elas queimassem suas mãos. Portanto, Maedhros, incapaz de suportar o peso de seus atos, ao ter suas mãos queimadas pela Silmaril, desesperado, se jogou em um abismo de fogo, levando a joia com ele. Maglor, por sua vez, também atormentado pela dor, atirou sua Silmaril no mar, e é dito que ele passou a vagar eternamente pelas praias, cantando em tristeza e arrependimento. A terceira Silmaril, que estava no céu em posse de Eärendil, permaneceu fora do alcance dos Noldor, simbolizando a inatingibilidade do cumprimento do juramento dos filhos de Fëanor. A Maldição de Mandos serve como um poderoso lembrete das consequências do orgulho e de juramentos imprudentes. Tolkien usou essa narrativa para explorar temas de destino, livre-arbítrio e a natureza cíclica da tragédia. Os Noldor, em sua busca desesperada pelas Silmarils, ilustram como até mesmo as ações mais nobres podem ser corrompidas pelo orgulho e pela ambição desmedida. A Maldição de Mandos é uma peça central em O Silmarillion, que delineia a tragédia dos Noldor e a inexorável cadeia de eventos desencadeada pela soberba e pelo desejo de vingança, ainda que este desejo fosse plenamente justificável. A maldição é uma advertência, mostrando como os atos de uma geração podem ressoar através das eras, afetando profundamente todos os que estão ligados a eles. Para mim, a maldição é mais um julgamento sobre os Noldor pelo primeiro fratricídio e uma profecia do que vai acontecer do que uma maldição propriamente dita. Uma comparação que podemos fazer dentro do próprio Silmarillion é a maldição de Mandos e de Morgoth sobre Húrin e sua família, onde vemos que Morgoth aplicou ativamente sua vontade para trazer ruína para suas vítimas. Pessoalmente, eu não acho que Mandos esteja trabalhando contra os exilados da mesma forma. Ele não precisava fazer isso. O próprio juramento dos Fëanorianos e o orgulho dos Noldor fariam todo o trabalho sozinhos para arruiná-los em Beleriand. Em diferentes pontos, os exilados falam sobre como Mandos não cederá em seu julgamento e maldição, e eles parecem sugerir que sentem que é a ira dos Valar que está fazendo tudo dar errado para eles. Mas essa é uma leitura equivocada das consequências de suas próprias ações. Em conclusão, Tolkien escreve a maldição espelhando o gênero de profecia bíblica, onde o julgamento de Deus e as consequências inevitáveis de nossas ações sempre caminham juntos. O objetivo de uma profecia desse tipo é fazer com que aqueles que ainda podem ser alcançados por ela se arrependam de seu comportamento e de seus pecados e passem por um processo de reconciliação.
Nesse contexto, é interessante notar que alguns dos Noldor voltaram atrás após ouvir a profecia, e somos informados de que foram perdoados pelos Valar e recebidos de volta em seus lares. O restante continuou, recusando-se a se arrepender ou reconsiderar sua posição, fosse por um endurecimento do coração ou por um medo do julgamento dos Valar, e as consequências previstas caíram sobre eles. Não é de se admirar que muitos deles sentissem que estavam de fato sob uma maldição divina. Por hoje é isso, pessoal. Espero ter explorado e explicado um pouco melhor as nuances da maldição de Mandos. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva, comente e compartilhe. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu!